Olá pessoal, meu nome é Vicente Natalino, sou advogado, sou consultor especialista aí no ramo das licitações e contratações públicas. Eu já trabalho com licitações, com contratos administrativos, desde a área administrativa até a área jurídica. Já tem mais de 20 anos, trabalho dentro de empresas, dentro de órgãos públicos, tanto de um lado quanto do outro, né, trabalhando aí com as licitações, recepcionando, enviando propostas, analisando documentação, fazendo recursos, impugnações, enfim, todo esse procedimento administrativo e judicial nas licitações e contratações públicas. A nossa prioridade aqui é dar ênfase à nova lei de licitações, depois que a 866 e outras leis esparsas, decretos, estão perdendo a sua vigência, né? Nós estamos falando aqui no ano de 2022 e a partir do ano de 2023, a Lei 866 e a 10.520, a lei do RDC, enfim, várias leis que sempre acompanharam a legislação relacionada às licitações públicas vão perdendo a sua vigência e o que vai ficar aí agora é a nova lei, a 14.133 de 2021. Então nós temos que tratar dela. Aqui agora nós temos que aprender com ela. Ela que vem trazendo inovações, atualizações, ela vem reunindo todas essas leis em uma lei única, né? Vem trazendo diversas situações novas de acordo com a atualidade, né? Então é por isso que nós temos que focar nessa lei, né? E nós vamos dar aqui ênfase também ao pregão eletrônico, porque nós sabemos que nas licitações a maior modalidade que tem sido realizada pelos órgãos é o pregão eletrônico. E não deveria ser diferente, né? Porque nós temos que valorizar hoje o que é virtual, né? Nós temos que dar ênfase a essa questão virtual e fazer os pregões eletrônicos mais transparentes, né? Porque já deu certo, né? Nós tínhamos o decreto aí do pregão eletrônico e ele que vai ser aí a principal modalidade nas licitações e contratações públicas. Porque tudo hoje é muito virtual. Hoje mesmo no jurídico, nós vemos isso. Hoje os processos estão todos digitalizados, né? Não existe hoje muito aquela coisa de ir numa secretaria, né? Ir num órgão público para resolver uma questão. Hoje nós resolvemos tudo através aqui do computador, né? Do telefone, muito mais prático, né? Então, da sua própria casa, você consegue participar de pregão, você consegue se atualizar, você consegue estar em contato com seu cliente, com o órgão público e fazer todo esse trâmite, né, virtualmente, né, através da internet. E isso não deveria ser diferente, né? Nós estamos aí na era digital, nós estamos aí na era da atualização, né, do crescimento, né, dessa tecnologia. Então nós temos que aproveitar isso e fazer disso a melhor forma, buscando aí atender aos princípios administrativos da transparência, né, da legalidade, da moralidade, enfim, todos os princípios e principalmente falando aqui no princípio maior que rege a administração pública, que é o interesse público. Então, tudo que nós vamos falar aqui sempre vai estar direcionado ao interesse público, né, que é o cidadão usuário, né? O cidadão é aquele que recepciona todos esses serviços. Ele é que tem que ser o maior beneficiário disso tudo, né? Então, a administração pública, ela tendo uma necessidade, ela vai buscar aí no privado essa necessidade para satisfazer a sua necessidade e retornar isso daí através de serviços, de compras, contratações para atender ao povo, atender aí ao cidadão usuário. Nós vamos dar ênfase também aqui, sempre falando, o nosso curso, além desse mini curso, eu tenho um outro curso também, que é um curso completo, que está em outra plataforma, né, que eu vou apresentar para vocês também, e ele é de toda a legislação, completo de toda a legislação, que vai ser apresentado nos próximos slides. E em todo o curso, tanto aqui quanto sempre eu vou estar falando, eu gosto de conjugar sempre a licitação com os programas de integridade, com o compliance. Nós temos que começar a mudar essa mentalidade, a colocar essa mentalidade
tanto em analistas de licitação, em empresários, em consultores, né, do lado aí do privado, para quem vai oferecer os serviços e produtos para o órgão público, mas também do órgão público, o analista de licitação, né, não, o analista, aí nós temos a comissão de contratação, né, nós temos o agente de contratação, nós temos o pregoeiro, o leiloeiro, aquela comissão que participa das compras governamentais, enfim, não só eles, mas toda a administração pública tem que ter essa mentalidade, né, mudar essa mentalidade para a integridade, a boa governança na administração pública, isso tudo em conjunto, né, para poder termos aí, diminuirmos aí esse índice tão grande que o Brasil participa, né, que de corrupção, né? Nós estamos num índice muito grande aí, muito alto na corrupção. Hoje nós vemos aí que em determinados divulgação de determinada divulgação de algum meio de mídia, nós vemos aí que em 180 países participantes, o Brasil está lá na 96ª posição. Então, ou seja, é muito alto, né, para se falar de país, um país que precisa tanto, demonstrar esta sua integridade, né? Um país que é rico em diversos recursos e tão alto assim no índice da corrupção. Então nós vamos falar aqui sempre nos programas de integridade, que é o compliance, certo? São programas que tanto empresas privadas quanto empresas públicas devem implementar para poder mudar essa mentalidade de corrupção. Né? Nós temos que acabar com isso de falar que o ser humano ele é corrupto por natureza. Ele pode até existir isso, mas ele tem que crescer num ambiente íntegro, dentro da família e automaticamente aí trabalhando com o dinheiro público. Porque quando nós falamos de licitação, essa grande oportunidade de negócios, que são as licitações, né, nós temos que falar aí de trabalhar corretamente com esse dinheiro, porque afinal de contas são os impostos, é o povo quem paga. Então esse dinheiro ele deve ser administrado de uma forma íntegra, moral, né? Mais ainda que é legal, mas ainda com a moralidade, com a integridade. E aqui nós temos o subtítulo é Como vender para os órgãos públicos de forma correta e cumprir a legislação. Resumindo tudo isso que nós estamos falando. É vender para o órgão público, né, essas oportunidades, né, que nós vamos ver que com grande facilidade você busca essas oportunidades nas plataformas e vende aí para o órgão público, presta o serviço e da forma correta, logicamente. E pessoal, para finalizar aqui esse início aqui, né, inscreva-se no canal do YouTube, nos acompanhe nas redes sociais. Temos também o Instagram, que é Licite com Integridade. Lá eu publico diversas ideias, diversas dicas, informações interessantes aí sobre as licitações. Então siga-nos, né, nas redes sociais. Os tópicos desta aula, né, nós vamos ter mais ou menos aí umas 4 a 5 aulas desse mini curso, certo? E nessa primeira aula nós vamos ter a apresentação, depois nós vamos ter o que é o conceito e os objetivos da licitação. Nós vamos falar aqui sobre o mercado das licitações e dessas oportunidades de negócio e o fundamento jurídico, para nós verificarmos como que começa isso tudo, a raiz, né, como que está a base, né, onde está a base disso tudo que a gente está falando, né? E mais uma vez, não se esqueçam de inscrever no canal do YouTube para acompanhar aí as atualidades, né, acompanhar aí as atualizações, também no Instagram, Licite com Integridade. Pessoal, então meu nome é Vicente, como eu já falei para vocês, eu sou advogado. É muito importante informar aí que eu sou inscrito na OAB sobre o número 125.283 para poder fazer as consultas, que é muito importante trabalhar com licitação, né, e mostrar qual que é a sua profissão. Né? A licitação nós sabemos que não precisa ter uma profissão específica, você não precisa de ter um curso superior para trabalhar com licitação. Tendo interesse e vontade, até com 2º grau ou até menos, você pode trabalhar, né, tendo seus produtos e serviços e participar, né, entrando em plataformas, dando os lances, vendo as oportunidades e participando desse grande ramo
né, de negócio, né, vendendo para o governo. O governo, nós sabemos que ele é o maior comprador do país. Eu vou mostrar para vocês posteriormente nos próximos slides a quantidade de processos que são realizados de licitação, né? Os valores também relacionados a isso, né? A essas compras e contratações públicas. Eu sou consultor também, há bastante tempo dou consultoria a diversas empresas relacionadas às licitações, que gostam de participar, que querem participar de licitação em vários ramos, né? Sou especializado em licitações públicas, né? É, e também, como eu já sempre digo, eu sou muito estudioso aos assuntos relacionados aos sistemas e programas de integridade. E que é muito importante a gente sempre falar aqui nos sistemas e programas de integridade, que é o compliance. A gente sempre vai estar ouvindo isso daqui, né? Porque é aquilo que deve ficar, é essa nova mentalidade que deve ficar. Trabalhar com licitação, mas trabalhar da forma correta, né? Fugir aí das sanções, fugir dos impedimentos, fugir aí das penalidades, né? Tanto para os agentes de contratação, para os agentes públicos, quanto aí para os analistas, empresários, aqueles que vão oferecer os seus produtos para o órgão público. Então tem que trabalhar com integridade, né? Hoje a legislação ela vem mais principalmente a se tratar dos crimes relacionados às licitações públicas. Estão bem mais apertados, né? Hoje os crimes são mais tem que ser assim, né? Tem que ser assim, não somente os crimes das licitações que está expresso na lei, né, que no curso também a gente explica detalhadamente, né, mas também aí a lei anticorrupção, né, que está aí começando a se desenvolver, a ser aplicado. E nós também não precisamos de falar somente aqui, nós vemos aí nos meios de comunicação, na mídia, né, todos os dias alguém está sendo condenado, alguém está sendo julgado por crimes em fraudes, em licitações, em conluios, porque afinal de contas, né, gente, é o dinheiro público, né? Mas licitação não é só isso. Licitação não é só fraude. Existem muitos órgãos públicos, a maioria dos órgãos públicos trabalham com integridade, né? Sabem que, a partir do momento que estão ali, elas devem praticar a boa governança, né? Praticar bons atos, não utilizar o dinheiro público de forma incorreta, né? Ilegal. Então, mas sempre nós vamos falar aqui de programas de integridade, de compliance, de moralidade, atendendo aos princípios relacionados aí à moralidade, à probidade administrativa. Para quê? Para participar, né, para atender aí ao interesse público, tanto da administração pública quanto da privada, que são os que oferecem esses serviços e produtos, né, para poder trabalhar de forma correta, né, para não sofrer as penalidades e não sofrer aí as sanções, né? Eu sou autor do curso completo e atualizado da nova lei de licitação. Eu tenho um novo curso, um curso que eu ensino desde os primeiros incisos, os primeiros artigos ali da lei, né, da nova lei, a 14133 de 2021. Eu explico de forma bem detalhada, né, porque a licitação deve ser estudada. A licitação deve ser planejada, organizada, de um tanto do órgão público quanto do privado, né, do licitante ou daquele que pretende contratar com a administração pública, né? Então, tem que ser estudado. Não adianta falar que é fácil, né, que a lei é de fácil interpretação, que licitação é fácil. É fácil quando você tem treinamento, quando você se capacita. Então, é de grande importância se capacitar. É de grande importância buscar, inclusive, na lei, na legislação, você busca as oportunidades de negócio. Né? Na lei está ali. Você vê ali um credenciamento. Então, através do credenciamento, você sabe que você pode ir lá no órgão público se credenciar. Você vê ali uma pré-qualificação. Você vê ali uma oportunidade de estar se cadastrando no órgão. Então, é aprendendo a legislação que você vai buscar as oportunidades e participar ativamente, sabendo qual é a documentação, como que se faz uma proposta, como que se defende numa licitação. Né? Não adianta falar que quer participar, mas chega na hora, perde uma licitação por não ter capacitação.
né? Não saber nem organizar a sua documentação. Então, é importante o estudo, é importante que a busca do conhecimento, né? E também nesse curso atualizado, eu faço treinamento, como que se busca as oportunidades dentro das plataformas governamentais, como que se busca as oportunidades fazendo aquele contato, aquele feeling com o órgão público, né? Então, tem toda essa estratégia que deve ser utilizada nas licitações públicas. E a gente sabe muito bem que nas licitações não é somente o menor preço. Com a nova lei, isso tem acabado. Hoje não se preocupa mais com o preço, hoje a gente preocupa mais com a natureza do objeto da licitação. Até mesmo para buscar aí, para encontrar a melhor modalidade para poder realizar aquele procedimento licitatório dentro aí de um órgão público, né? E mais uma vez, também no curso a gente sempre dá ênfase, né, no pregão eletrônico, porque a maioria das licitações estão direcionadas para essa modalidade, e imersão aos programas de compliance, programas de integridade, que nós vamos falar sempre, né? Nós temos que falar sempre para a gente aprender licitação mudando essa mentalidade, tendo essa mentalidade, né, íntegra, moral, proba, que é isso que, a partir do momento que trabalha com o dinheiro público, tem que ter essa mentalidade, porque senão vai ter problema posteriormente, né? Eu trabalho, pessoal, com licitações há mais de 20 anos. Eu trabalho em empresas fornecedoras de produtos, serviços, né? São empresas de material médico hospitalar, mais especificamente em material de imagem, né? Eletrônicos, estou sempre participando de licitações de eletrônicos, de uma geladeira, de um televisor, de internet, produtos de internet. Hoje, todos os órgãos buscam essas oportunidades aí, essas inovações na esfera privada, né? Então tem muitas coisas de internet. Também trabalho com empresas que produzem uniformes, fazem uniformes para o exército, para órgãos, para escolas, né? Lixeiras, serviços de conservação e limpeza. Sempre trabalhei com diversas empresas de conservação e limpeza, né, para contratação para limpar os órgãos, para limpar vidros, para fazer a copa, né? Enfim, todo esse serviço também de segurança, de buffet, né? Muitas empresas fazem suas comemorações, fazem os seus seminários, então tem o serviço de buffet também que aqui já é uma forma de você ver o quanto que o órgão público compra, né? Compra de tudo. E tem uma empresa de áudio e vídeo, hoje tem essa questão aí de fazer as filmagens, né, das celebrações, né, dos simpósios, das palestras, então eles contratam áudio e vídeo, obras e serviços de engenharia, né, e diversos outros produtos, gente, e serviços. O órgão público, ele compra de tudo que você imaginar. Compra água. Se você entrar lá hoje no Portal Nacional das Contratações Públicas ou no Compras Governamentais, você vai ver lá determinado órgão público comprando tantos galões de água, comprando alimentos, comprando hortifruti granjeiro, comprando alimentos para animais, medicamentos. Então tem de tudo. O órgão público compra tudo que você imaginar, né? Então, não perder essa oportunidade. Sair da crise, buscar essas oportunidades de negócio vendendo para o órgão público. Isso ajuda você a se organizar, organizar a sua documentação, organizar a sua empresa participando de licitações públicas. Por isso é que eu falo que é uma grande oportunidade de negócio. E desmistificar, gente, o que é licitação. Tirar da cabeça que órgão público não paga, órgão público compra só o menor preço. Tem nada disso, é estratégia. Né? Você pode estar ali numa licitação em terceiro lugar e ser o vencedor com aquele melhor preço. Isso é estratégia. Nunca que vai ser o jogo do menor preço, vai ser o jogo da estratégia. Né? Do melhor, aquele que mais sabe, que tem mais estratégia para participar de uma licitação. Né, que tem menos ansiedade em baixar o seu valor simplesmente para buscar um contrato com a administração pública. É com estratégia, porque às vezes você está em terceiro lugar, você desclassifica o que está em segundo e em primeiro. Talvez aquele que está em primeiro e segundo lugar, ele vai ser inabilitado, ele não vai ter a documentação necessária para aquela licitação. Então, por isso que eu falo, ler o edital, aprender, se capacitar para você vencer as licitações com o seu conhecimento, não com o menor preço, né?
E também já trabalhei do outro lado, no órgão público, como encarregado de licitações, recepcionando aí proposta, recepcionando licitantes. Então, eu sei tanto de um lado, quanto da empresa privada, quanto do órgão público, né? Então, é muito importante ter esses dois lados, essas duas ideias, né, sabendo da necessidade do órgão público e também sabendo de como que se licita, como que se participa de uma licitação, né, em todas as suas modalidades. E dando continuidade, nós vamos falar aqui agora do conceito. O que é uma licitação? Né, muitas pessoas que eu entro em contato, muitos clientes que eu entro em contato, nunca ouvi falar de licitação, nunca ouvi falar de uma profissão, né, de uma analista de licitação, né, aquele profissional que faz todo aquele procedimento dentro de uma empresa, né, num comercial. É aquele que deveria ganhar mais, porque ele trabalha no comercial. Ele busca as oportunidades de negócio para participar das licitações e vence aí, pega o contrato e a empresa ganha os seus lucros com isso, né? Então, qual que é o conceito de licitação e os seus objetivos? Então, é um ato administrativo, é um procedimento administrativo em que a administração pública, ela tendo ali uma necessidade, ela vai através de um procedimento administrativo, buscar na esfera privada, fora aquilo que ela não pode fazer com seus próprios, né, serviços, ali dentro ela busca essas inovações, essas ideias ali fora, na esfera privada, para poder atender a sua necessidade e automaticamente atender ao interesse público. Isso é licitação. Né? Ela usa o dinheiro público, ela usa tudo aquilo que nós pagamos. Hoje nós não estamos pagando aí mais caro por alimentos, né, por gasolina, nós não pagamos nossos impostos. Esse dinheiro é para atender ao interesse público. Só que atender ao interesse público não da forma que nós fazemos. Nós utilizamos o nosso dinheiro, né? Nós não fazemos pesquisas para a gente poder comprar os alimentos, etc. e tal. A administração pública também tem que fazer essa pesquisa e ela tem que fazer todo um procedimento. Nós fazemos uma pesquisa e compramos os nossos alimentos de forma objetiva, categórica, né, pessoal. E a administração pública não. Ela faz a sua pesquisa de preço do mercado, busca o melhor preço e faz um procedimento administrativo competitivo, isonômico, igual, né? Para buscar ali todos os interessados para poder atender a essa necessidade do órgão público. Né? Então, eu estou falando aqui o governo aqui representa todos os órgãos públicos. O governo representa a esfera privada, a esfera privada não, o governo representa as prefeituras, representa aí os órgãos municipal, estadual, federal, entidades, né, poder judiciário, legislativo, executivo, todos na sua função administrativa, quando eles estão ali fazendo compras, contratação. Então, o governo tendo, como eu falei, ele representa aqui todos os entes federativos, porque todos os órgãos precisam de licitar. Né? Um órgão do lado da sua casa, ele vai comprar água, ele vai comprar alimentos, ele vai comprar material de expediente, né? Material para trabalhar, enfim, equipamentos, né? Ele tendo essa necessidade. A primeira coisa é a necessidade do órgão público, né? Algum setor, alguma secretaria, vendo essa necessidade, ela vai enviar lá para o departamento de licitação para poder realizar ou uma licitação, que é uma contratação mais pormenorizada, mais competitiva, ou uma contratação direta, né? E que é muito importante a gente falar. Hoje a contratação direta veio com a nova lei com valores muito elevados. Então, por isso que também deve ser sempre considerado junto com licitação, porque antigamente as contratações diretas eram até R$ 8.000, até 17 mil para obras e serviços de engenharia, compras, você poderia fazer até 8 mil, depois aumentou um pouco mais para 17, 33 mil, isso não importa, mas o que importa é que hoje, com a nova lei, esses valores vão ser atualizados todo ano, né? Mas só que já está para obras e serviços de engenharia e manutenção de veículos automotores, já está no valor de R$ 108 mil.
Então, para esses serviços, nem precisa de licitação. Pode fazer uma contratação direta. Por isso é que eu falo que isso é uma grande oportunidade, né, se cadastrar, acompanhar as licitações, porque está aqui nas contratações diretas. E para outros serviços que não sejam esses que eu falei, é R$ 54.000. Então, qualquer outro serviço de manutenção de um equipamento, um serviço de pintura, um serviço de engenharia menor, né? Um serviço de pedreiro, de pintura. Então tá aí o valor de R$ 54.000 para compras e outros tipos de contratações. Né? Então é aproveitar para obras e serviços de engenharia e manutenção de serviços automotores está R$ 108.000 e para outras contratações e compras 54 mil. E as licitações, né? Que vem aí diversas modalidades novas que surgiram. Nós não temos mais aqui na nova lei nenhum convite, nem a tomada de preço, que na minha opinião era simplesmente uma forma de fraudar, era uma forma que observava simplesmente o valor, né? Por que tirou essas duas modalidades, excluíram essas duas modalidades? Primeiro que, na minha opinião, era uma forma de direcionar licitação, porque o convite, na minha opinião, só servia para isso, né? Porque nem sempre os órgãos públicos buscavam o mínimo de 3 fornecedores. Então, é, hoje não tem mais, foi excluído essas duas modalidades, e porque agora se preocupa com a natureza do objeto. Para o agente de contratação, ali no órgão público, ele poder escolher qual modalidade que ele vai fazer aquela licitação, se vai ser uma concorrência, se vai ser um pregão, se vai ser um diálogo competitivo, que é uma nova modalidade, né, que nós vamos estar falando aqui também, ele vai verificar qual que é a natureza do objeto. Hoje não tem mais a ver com valores, não, né? Então, gente, é de grande importância analisar tanto contratação direta quanto licitação, para não perder a oportunidade, né? As oportunidades de negócios, né? E aqui, quais que são os objetivos da licitação, né? E logicamente, da contratação direta? A proposta mais vantajosa. Proposta mais vantajosa não quer dizer que é de menor preço. Proposta mais vantajosa é aquela que tem também que deve se preocupar com o ciclo de vida do objeto. Não adianta, por isso que eu falo que não adianta comprar uma caneta, né, de menor preço, sendo que ela não tem validade. Vai utilizar todas as canetas, vai verificar ali dentro, ela está seca dentro. Vai comprar uma régua, ela quebra à toa. Né? Vai comprar ali um caderno que não tem a quantidade correta de folhas, né? Que não é útil. Né? Ou então vai comprar um alimento que não presta. Aí vai comprar um arroz para um órgão público, para merenda escolar, de péssima qualidade. Isso é para dar para os alunos. Então não adianta comprar o menor preço. Por isso que eu falo que licitação não é o menor preço, é estratégia. Né? Ganhar licitação com um bom preço, mas também com uma boa qualidade. É isso que tem que ser fornecido para o órgão público. Afinal de contas, as pessoas não pagam altos valores pelos seus impostos, pelos alimentos, ela tem que se retornar para ela também com qualidade, vantajosidade para a administração pública. Né? Então, esse é um dos objetivos da licitação pública. Também o objetivo atender ao princípio da isonomia, justa competição, são princípios, né? Igualdade de licitantes, justa competição entre os licitantes, né? Não pode preterir alguém porque ele é amigo aí da administração pública, porque ele é amigo aí do gestor público. Não pode. Tem que ter igualdade entre os licitantes. Tem que atender aqueles desiguais da forma igual. Nós temos aí as microempresas, nós vamos falar aqui do desenvolvimento nacional sustentável, também que é um objetivo da licitação, mas cabe aqui também, né, nos princípios que os microempresários, as empresas de pequeno porte, elas têm aí as prioridades, elas têm vantagens, né? Por quê? Porque elas são menores. E para atender ao desenvolvimento nacional sustentável, que é também princípio da administração pública, é necessário ver essa desigualdade. Não tem como uma microempresa, uma ME, uma EPP, um MEI participar em pé de igualdade com uma empresa de grande porte, de
médio porte. Então, por isso que tem que ter, atender a esses princípios, são objetivos da licitação pública, né? E aqui também evitar o sobrepreço, um preço inexequível, um superfaturamento. O que quer dizer o sobrepreço? São aqueles preços acima da média. Eu não falei aqui que antes da licitação, na fase interna da licitação, é obrigatório buscar aí na esfera privada os orçamentos. É a primeira coisa que se faz. Eu trabalhei numa empresa que era de conservação e limpeza, mas que era de síndicos profissionais, em que era obrigatório fazer o mínimo de 3 orçamentos para apresentar para o síndico. E olha que isso na esfera privada. E na nossa casa mesmo, a gente não faz os 3 orçamentos? Isso também é obrigação do órgão público, o mínimo de 3 orçamentos, né? E buscar mesmo, porque isso não tem dificuldade. Hoje tem plataformas que oferecem aí preços, né? Oferece banco de preços. Então, é obrigatório fazer primeiro os orçamentos para iniciar as licitações. E esses orçamentos eles vão servir para várias questões contratuais, para o reequilíbrio econômico-financeiro, né? Para ajustar aí uma proposta e para licitação mesmo, para que o analista de licitação, o pregoeiro, ele possa buscar a vantajosidade para a administração pública, ele tem que analisar primeiro os orçamentos que ele fez ali na fase interna e evitar o sobrepreço, aquele preço acima desses orçamentos. Não pode se pagar tão mais caro do que o mercado está oferecendo, né? Então, por isso que esse orçamento ele é importantíssimo para poder balizar aí na fase da licitação. Preço inexequível. O que é o preço inexequível? É aquele muito abaixo dos orçamentos estimados, do orçamento estimado. Então, não se pode contratar aquele preço inexequível, muito abaixo, porque às vezes você vai contratar um preço muito baixo, né? Fala, não, é um preço muito baixo, isso vai ser vantagem para a administração pública. Só que aí você vai, às vezes, ter problemas pela entrega deste material, pela aquela obra que não vai ser cumprida, porque às vezes a empresa quis simplesmente participar da licitação e não deu conta, né? Então fica aí, essas obras inacabadas, né? Fornecimentos não entregues, enfim, essa situação em que contrata-se o menor preço, preço muito abaixo, não verifica isso, né? E aí tem os problemas posteriores na execução contratual, né? E aqui também evitar também o superfaturamento. Superfaturamento tem a ver com a execução contratual, quando você vai fazer os aditivos contratuais, quando vai fazer o reequilíbrio econômico financeiro do contrato, evitar esse superfaturamento, que tudo isso daqui pode causar aí, né, danos à administração pública, né? E causando danos à administração pública pode levar a sanções, pode levar aí as penalidades, né, da lei. Então, tem que tomar muito cuidado, né? E já falado aqui sobre o desenvolvimento nacional sustentável, que deve ser também observado como objetivos da licitação, que é princípio também vindo, né, já sempre veio, né, nas leis anteriores, mas agora com mais ênfase na nova lei, o desenvolvimento nacional sustentável, para todas as situações, licitações sustentáveis mesmo, para evitar tantos problemas que nós temos com a natureza, com rios, né, com objetos aí que são jogados aleatoriamente, né, no meio ambiente, o desmatamento, as questões aí de resíduos sólidos, a questão do ar, né, das queimadas, enfim. E também das questões aí de aumentar aí a possibilidade das microempresas, dos MEIs, né, das empresas de pequeno porte, a participarem de igualdade, né, em pé de igualdade, né, analisando essas desigualdades, porque elas são desiguais, né, de acordo com os seus ganhos, né? Os portes das empresas são vistos aí em relação à contabilidade como ganhos anuais menores. Então é por isso que por isso que às vezes uma licitação não pode preterir contratar com uma empresa de grande porte, né, desfavorecendo aí uma empresa de pequeno porte. Mas não é assim. Hoje existe lei, hoje nós temos aí uma lei complementar
que é a Lei Complementar 123 de 2006, que ela vem trazendo aí os benefícios, as prerrogativas para as microempresas e empresas de pequeno porte, né? E igualmente aí os MEIs também. Licitações exclusivas só para elas, licitações até um valor de R$ 80.000 deve ser exclusivo o item para essas empresas. Então, há os benefícios. Nós temos aqui buscar essas oportunidades, né? E por final aqui, também vindo com grande expressão na nova lei, a governança, né, gente? A governança nas contratações públicas, as boas práticas nas contratações, integridade, moralidade, probidade, isso tudo com implementação de programas, de sistemas de que minimizem, né, analisar os riscos que podem acontecer preventivamente, né? Diversos pilares que nós temos na administração pública, que deve, não só na administração pública, quanto na privada, que deve também oferecer isso, né, que é a integridade, a boa governança na administração pública. Desde lá, a alta direção do órgão, né, até os menores. Né? Todos são iguais, devem ser capacitados, devem estudar a lei, devem estudar todas essas questões para evitar aí problemas futuros com penalizações, né, com prisões, que infelizmente não, que é muito de grande importância agora nós analisarmos que a situação é essa. Né? A situação agora se você pratica um crime, principalmente contra o erário público, contra o dinheiro público, isso daí vai ser penalizado, isso daí vai sofrer diversas consequências posteriores, né? Com a sua empresa, né? Com você como agente público, enfim. Nós temos aí a lei anticorrupção, nós temos aí os crimes nas licitações públicas, então deve ser observado. E a governança, ela inclui isso tudo, né? Aquele concatenados de atos, né, de implementações de pilares, né, de canais de denúncias, né, de comprometimento da alta direção, né, com capacitação, né, os códigos de ética, de conduta, diversos outros pilares, né, que vem aí fiscalização, buscar aí nos seus fornecedores se eles também atendem essa integridade. Então, são diversos pilares que devem ser seguidos para evitar problemas posteriores, né? Então, aqui nós falamos de conceito e os objetivos das licitações públicas e das contratações diretas, né? E aqui, pessoal, falando do mercado das licitações e dessas oportunidades de negócio, né? Então, o mercado das licitações hoje, ele é imenso, ele é de bilhões de contratações públicas, né? É bilhões, o governo, ele compra coisas que você nem imagina, né? Então, aqui é importante nós entrarmos aqui. Deixa eu entrar aqui e mostrar aqui para vocês, que é de grande importância. É, veja aqui, hoje, isso aqui é só a nível federal. Valor homologado em compras, 130 bilhões. 130 bilhões só a nível federal. Está aqui no Portal Nacional das Contratações, não é no Portal Nacional das Contratações Públicas, que é o PNCP, que é o novo portal que vai estar disponível para reunir todas as informações de contratações. Nós vamos verificar ele depois. Mas aqui dentro do gov.br/compras, né, nós vamos olhar aqui. 37 bilhões, como já acabei de falar aqui das ME e EPPs, somente para MEs e EPPs, 37 bilhões de reais somente homologados, somente para licitações e compras, né, em 2021. E olha a quantidade de processos homologados, 142 mil de processos homologados. Então aqui tem várias informações, né, nesse portal dessas oportunidades que nós estamos falando aqui. Então, muitas vezes está aqui a oportunidade para o crescimento da sua empresa e muitas vezes as pessoas não procuram, né? Tem aquele mito de achar diversas situações que a administração pública pode fazer,
né, direcionamentos, fraudes, e não entende que é necessário participar, né, é necessário se organizar para participar de uma licitação, né? Então, pessoal, é muito importante ver isso daqui para poder buscar aí, talvez a sua oportunidade está aqui dentro dessa quantidade enorme daqui de gastos com gastos em licitações e contratações públicas. Isso aqui foi só em 2021, tá? Então, continuando aqui, nos mercados das licitações que nós vemos aí, bilhões de contratação, né? São bilhões mesmo, você viu ali, né? E aproveitar essas oportunidades. Talvez você vende água, talvez você vende aí bolo, né? Talvez você é uma microempresa, uma empresa de pequeno porte e vende qualquer coisa, o órgão público está ali, você se cadastra no órgão ou então aqui no portal Nacional das Contratações Públicas, ou então ali dentro do gov.br, se cadastra ali no SICAF, apresenta sua documentação e vende para o governo. Vende e tem aí seus lucros, presta o seu serviço para o governo, né? Mas para isso, pessoal, tem que ter planejamento estratégico. É como eu falei, licitação não é só ir ali vender, né, e falar assim, é o menor preço. Não, licitação é planejamento, é organização. Você se planeja, se cadastra, faz aquele feeling, aquele contato, aqueles primeiros contatos com o órgão público, né, e vai ali e vende o seu serviço. Você busca aí seu potencial cliente, que é o órgão público, né? Então, tudo com planejamento. Não adianta falar que quer participar, quer ganhar seus lucros e não se planejar, não se organizar para isso, né? E é inteligência governamental e de mercado. É isso que eu estou falando aqui, né? Tem que aproveitar, tem que participar, ver como que são as regras do jogo e participar com inteligência, né? Ir lá buscar ali aquela oportunidade, mas ver o órgão que você está participando, ver se aquele órgão, qual que é, se tem uma dotação para aquilo ali, né? Se tem aí um plano de contratação daquele objeto, né? Analisar que tipo de órgão, né? Então, não é simplesmente você ter aquela ideia anterior de um órgão e não saber. Talvez aquele órgão está precisando daquele objeto que você vende, daquele serviço, e paga corretamente, né? Paga até mais do que você imagina, né? E é oportunidade de negócio, né, gente? Está aí para todo mundo, né? Hoje você não precisa de marketing para vender para o órgão público. Hoje é só você se cadastrar aqui nos portais e participar das licitações. É gratuito, né? É para todos, né? E com isso captar os editais e essas contratação diretas. Hoje a cotação eletrônica, dispensa de licitação, inexigibilidade são contratações diretas. Como eu já disse, as contratações diretas hoje vieram com preços muito mais elevados, né? Então, aproveitar. E lá no portal, no PNCP, que é o Portal Nacional das Contratações Públicas, tem todas as cotações eletrônicas, captar editais aqui no compras.gov, gov.br/compras, né? Buscar essas oportunidades de negócio, né, que estão lá, disponível para todos participarem. Só não participa quem não quer. E com isso, né, esse mercado, principalmente com o que nós estamos falando aí, tendo os pregões, tendo essas modalidades eletrônicas, isso dá mais transparência. O pregão eletrônico, ele veio trazer essa modalidade, veio trazer depois da 866, né, que tinha convite, tomada de preço, concorrência, pregão presencial, né? Hoje nós temos aí a transparência com toda essa modalidade, a maioria dessas modalidades transformada em pregão eletrônico, dando mais transparência, mostrando aí ao cidadão usuário como que está sendo utilizado o dinheiro público, né? As boas práticas nas contratações públicas, conforme eu já falei aqui, que é a integridade, a boa governança, né, nas licitações que vem aí com essa nova ideia, né, de mercado, essa nova ideia falando aí das licitações. Então, por isso que nós temos que desmistificar. Hoje não tem muito isso mais de vou participar de uma licitação e vou fraudar. O agente público pensar que tem que fraudar uma licitação, né? Então ele tem que pensar duas vezes, porque hoje
não está tão brando como antigamente. Hoje os órgãos estão se preocupando um pouco mais com essas contratações inidôneas, essas contratações direcionadas, né, com falta de práticas, imorais, com improbidade administrativa, né? Nós temos que se preocupar com isso, falar sempre em licitações, mas aqui, com boas práticas, com integridade, né? Porque trabalhando assim, você trabalha despreocupadamente. Você não quer que a sua empresa receba a Polícia Federal na sua casa porque você praticou um crime ali com um agente público, para beneficiar um agente público, né? Ninguém quer isso, né? Então, boas práticas nas contratações públicas. Lucratividade, né? Outro item aqui muito importante, né? Hoje se lucra bastante com várias compras e o órgão público ele compra em grande quantidade, né? Então você começa ali com as contratações diretas, com as dispensas, com as inexigibilidades de licitação que têm valores muito altos e que é muito mais tranquilo de participar. Depois você começa a participar das licitações maiores, buscar maior lucratividade para sua empresa. Isso daí que é o cerne, né, da administração. Quem não quer ter lucratividade, né? E também, pessoal, porque no mercado tem poucos profissionais e empresas participando das licitações. Muitas vezes eu entro aqui, né, em licitações e vejo dois participantes vendendo aí às vezes galão de água, vendendo aí prestação de serviço de pintura, de energia solar, né, de engenharia. Você vê aí duas, três empresas participando. Você acha, por que será? Será que as empresas não querem participar de licitações? Né? Será que elas não querem ganhar dinheiro, não querem aumentar a sua lucratividade? Poucos profissionais que entendem de licitação, que devem se capacitar e aprender licitação de forma correta, e poucas empresas participando também das licitações. Então, pessoal, tem que aproveitar. Tem que aproveitar essas oportunidades de negócio. E o mercado das licitações é isso aí. Ele é amplo, ele é grande. Então, tem que aproveitar, né? Não devemos perder a oportunidade. E, pessoal, só aqui, passando rapidamente pela legislação, para nós entendermos a base, né? A base de onde veio licitação. Né, e qual que é a vigência relacionada aos procedimentos licitatórios. Né? Hoje o que nós vamos falar muito é dessa lei aqui, ó, 14133 de 2021, né, de 21, porque ela saiu em 1º de abril de 2021. É a nova lei de licitação. E todas as entidades, todas as esferas vão ter que seguir essa lei, administração direta, autárquica e fundacional. E ela está em vigor desde o dia 1º de 4 de 2021, tá? E tudo isso daqui, né? Nós já conhecemos a Lei 866 de 93, né? Que era de 93. Então vocês imaginam quanto tempo que essa lei ficou aí, né? E ela vai, no final do ano que vem, ela já vai ser revogada, né? Porque ela ainda fica desde o dia 1º de abril até 1º de abril de 2023, são 2 anos, ela ainda está em vigor. Então ela vai acabar. A 10.520 também, né? Que é a Lei do Pregão Eletrônico, a RDC, que é a 12.462 de 2011, também acaba também. Então, isso daqui nós podemos estudar, que tem algumas entidades, alguns órgãos que fazem licitação, estão fazendo ainda de acordo com ela, que pode, né? Vai ter algum edital, mas se houver algum edital, a gente vai estudar nessa lei. Mas as principais licitações agora está tudo seguindo a nova lei de licitação, porque ela é muito mais interessante, ela é muito mais abrangente, né? E todas essas leis, né? A lei aqui 13.303 de 2006, que é o Estatuto Jurídico das Empresas Públicas e Sociedade de Economia Mista, né? Elas acompanham esta lei para fazer as suas licitações e contratações públicas, né? E todas essas leis, ela vem aqui, ó. Artigo 22, compete privativamente à União, né? Ela que legisla, iniciou aqui no artigo 22 da Constituição de 88, as normas gerais de licitação e contratações. Todas as suas modalidades, da administração pública direta, autárquica e fundacional, né? E obedecendo o disposto e para as empresas públicas e sociedade de economia mista, nos termos do artigo 173, que é essa daqui. Empresa pública e sociedade de economia mista, nós vamos ver aí
Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, né, que elas seguem essa lei aqui, mas que é muito parecido, né, que está de acordo com a 866 de 93 também. E nós falamos do artigo 173, só falando aqui, finalizando sobre as empresas públicas, sociedade e economia mista, ela vem do artigo 173, parágrafo 1º da Constituição. Estatuto jurídico da empresa pública, sociedade de economia mista e suas subsidiárias que explorem atividade econômica de produção e comercialização de bens e prestação de serviços, dispondo sobre licitação e contratação de obras e serviços, compras e alienações, né? E a nova lei, a 14133 de 2021, né, vem do artigo 22 e do artigo 37, 21. Ressalvados os casos especificados na legislação, esses casos, pessoal, especificados nas legislações, né, que são a ressalva, que é o exceto, né, que a regra é licitação. Primeira coisa, é realizar o procedimento licitatório, né, com as modalidades pregão, concorrência, diálogo competitivo, leilão, né? Então, essas modalidades devem ser prioritárias, é a regra. Só que existem as ressalvas, e as ressalvas são as contratações diretas. As contratações diretas que abrangem aí as inexigibilidades de licitação, as dispensas de licitação, que é a licitação dispensada e dispensável. Então, pode ser, tem essas exceções, só que a regra é licitar, né? Para obras, serviços e compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação. Então, e aqui está falando sobre a igualdade de condições, né? Todas as suas questões que a lei manda fazer. Então, aqui é muito importante nós observarmos as legislações para nós sabermos a base. E não esquecer também, gente, que da Lei 12.846 de 2013, que é a Lei Anticorrupção. Porque a gente está sempre falando aqui de programas de integridade, de compliance, de boas práticas nas contratações públicas, né? Tem alguma última informação aqui que o administrador público ele poderá licitar de acordo com a lei antiga, já falei, e o contrato deverá acompanhar aquela lei escolhida. Ele pode fazer uma licitação com base na Lei 866, ou um pregão com a 10.520, ou de acordo com a nova lei. Só que aí o contrato tem que seguir aquela lei que ele escolheu. Ele não pode começar com uma e terminar com outra, né? Então é muito importante nós analisarmos aqui a legislação para saber de onde vem tudo isso, todo esse procedimento e estudar a lei completa, estudar aí, porque lá é que você vai ver as oportunidades de negócio, né? E como eu já disse aqui, eu tenho um curso completo e atualizado dessa nova lei, né? Que nós vamos estar falando aqui sempre, né? E que é de grande importância a capacitação, a busca pelo conhecimento e juntar aí conhecimento e estratégia e participar das licitações, pessoal, tá? Então, pessoal, essa primeira aula que nós falamos aqui, finalizando aqui na legislação, nós teremos novas aulas, né, deste mini curso para poder aí levar essas informações, ajudar na capacitação das pessoas, tanto dos órgãos públicos quanto as empresas que se interessam em vender para o governo, em ser contratada por um órgão ou por uma entidade, e vender o seu produto e serviço e se lucrar com isso. Pessoal, eu fico por aqui com mais essa aula e até a próxima.